começando agora mais um programa do Jô pela Rede Globo. Agora com uma piada enviada por Carlos Alberto. O rapaz chega no bar e pergunta se tem cachaça. O cara responde, dá uma cachaça pra ele. Aí o cara percebeu que tinha sumido o copo. Aí o rapaz pediu outro copo de cachaça. Aí depois o cara percebeu que tinha sumido outro copo de cachaça. Qual o nome do filme? Hã? Robocop 2. Hoje eu converso com ele, um dos pesquisadores no qual o documentário Meet the Truth foi baseado. Dr. Michel Steichen. Boa noite. Você fez aquela pesquisa maravilhosa que eu li umas 300 vezes, não me canso de ler até hoje, que é a pesquisa maravilhosa, adorei mesmo aquela pesquisa que você fez, mas a que conclusão que você chegou com aquela pesquisa? Na verdade, nós chegamos, porque é uma equipe, né, que realizou o trabalho, nós chegamos à conclusão de que todo o processo em relação aos animais, como o manejo, o transporte, a produção de ração e manejo do esterco também, são responsáveis por 18% de todos os gases de estufa jogados na atmosfera diariamente. Nossa, que interessante! Mas o que é necessário para regular isso? Pela falta de conscientização da população, o que se indica é fazer uma regulamentação mais pesada ainda no setor da pecuária para evitar essa grande emissão de gases que vem acontecendo. Nossa, que interessante. E o que você achou daquele documentário tão importante, falando sobre tudo que você pesquisou, aquele documentário Meet the Truth? O que você achou daquele documentário que eles fizeram? É um documentário muito importante, ajudando a conscientização, e nele mesmo você percebe quão prejudicial tem se tornado a pecuária, e não só a pecuária, mas como a produção não só a pecuária, como eu esqueci a poça, né? Não tem problema, a gente esquece por mais que a gente seja informado no assunto. Agora, fazer outra pergunta para você, baseado naquele documentário maravilhoso da Bianca, que está aqui também. Vou conversar com ela daqui a pouco, Bianca. Mas baseado nesse documentário que eu adorei, não me canso de ver esse documentário, que eu quero perguntar para você sobre as usinas hidrelétricas, se nesse processo elas são vítimas ou são culpadas pelo aquecimento global. Na verdade, elas contribuem sim, é um fato, elas contribuem para o aquecimento global, com a liberação de gases que acontece, porque essas áreas que você tem a usina, elas são alagadas, então as árvores ainda ficam lá. E no processo como que eu posso falar, de decomposição das árvores, essa matéria orgânica toda que existe lá, é liberado metano, que é um gás estufa, e isso sim auxilia no efeito estufa, que na verdade é um efeito natural. O problema é o aquecimento global, que é o agravamento desse efeito. Né? E ela é vítima, uma vez que a usina é criada para abastecer energeticamente uma indústria. E no caso, a indústria no mundo, uma das indústrias no mundo que mais demandam energia é a indústria de produção de carne, leite e pecuária. Quais são as previsões para a população mundial no que diz respeito a consumo de carne? Como você sabe, a população mundial subiu, né, de 6 bilhões, na época do estudo, a população mundial era de 6 bilhões de pessoas no mundo. E hoje essa população já atinge 7 bilhões. E o consumo de carne hoje é de 233 bilhões de quilos por ano. E em 2050, a população tende a ir para 9 bilhões, fazendo com que o consumo de carne vá para 450 bilhões de quilos. Isso vai se agravando cada vez mais, tornando a situação na Terra sustentável. Gente, hoje eu conversei aqui com ele,
Dr. Michel Steichen, adorei conversar com o senhor. Volte mais vezes. Gostei muito. A gente volta já já com mais programa do jogo. Beijo do gol! Uou! Uou! Vou conversar agora com ela, uma das autoras do documentário Myth, The Truth, Bianca Scarpazzi. Boa noite, Bianca. Muito boa noite. Você fez aquele documentário que eu adorei, amei o documentário, assisti muitas vezes já, aquele documentário impressionante. Parabéns pelo seu documentário. Existe uma relação que eu falo naquele documentário maravilhoso do que você pensa, entre o consumo de carne e os respectivos reflexos causados por cada dia de redução nesse consumo. Fala direito pra gente, explique isso direito pra gente, por favor. Então, realmente existe essa relação e é o seguinte, o que aconteceria se nós reduzíssemos ou extinguíssemos o consumo de carne nos Estados Unidos? Seria o mesmo de, em 7 dias, seria o mesmo de reduzir 700 milhões de toneladas de gás de efeito estufa, seria o mesmo de tirar todos os carros dos Estados Unidos. E todo mundo sabe que é muita coisa, então assim, é algo importante que todo mundo deveria saber. E o que aconteceria, meu Deus, se reduzisse para apenas um dia esse consumo de carne nos Estados Unidos? Então, em um dia que as pessoas reduzissem o consumo de carne, seria o mesmo de economizar 90 milhões de passagens de avião de Nova York para Los Angeles todos os anos. É muita coisa. Nossa, Deus, muita coisa. Eu costumo muito ir de Nova York para Los Angeles. Nas minhas viagens, adoro muito Nova York, é uma cidade maravilhosa, Los Angeles também. Gente, eu conversei aqui hoje com ela, Bianca Scarpazzi. Adorei conversar com você. Volte mais vezes sempre. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouco. Beijo do gol! Uou! Hoje eu vou conversar com ele, o melhor do mundo. Hoje você é o melhor do mundo em quê? Hoje eu sou o melhor do mundo de falar de 3 formas diferentes. Reduza o seu consumo de carne. Reduza o seu consumo de carne. Reduza o seu consumo de carne. Reduza o consumo de carne. Sou o melhor do mundo disso. Agora eu vou lá falar pra todo mundo da minha cidade. Vou lá, falar. Eu vou pra Goiânia. Nós vamos encerrar por aqui hoje.